Acende a luta! Acende a luta! Não vim aqui para falar de mim, não. Vou falar da minha cidade heróica, Niterói. Este foi Manuel Martins, advogado trabalhista que defendia as causas dos sindicatos de Niterói, onde manteve escritório no centro da cidade. É através da história dele que contamos o episódio que liga o Estádio Caio Martins à ditadura militar brasileira na década de 1960. Eu sou Selma Boiron e apresento este podcast do projeto Acende a Luta. Eu sou Lígia Martins, professora, filha de Manuel Martins, advogado, e o último preso a ser solto no Caio Martins, quando foi cárcere de presos políticos da ditadura. E Lígia começa nos falando do pai em casa e como era essa vivência política na rotina da família. Em 1964, eu tinha 14 anos. Ia fazer 15 em novembro. O golpe foi 1º de abril, né? Eu lembro que papai, antes do golpe, ele já estava, porque a gente vinha numa ameaça de golpe desde a renúncia do Jânio. E a gente viveu isso muito em casa, sabe? Porque papai era advogado do sindicato de operário naval, tudo que foi uma resistência, o sindicato. E papai ficava dormindo no sindicato e tudo, e ele avisava, né? E um dia, no dia 1º de abril, nós estávamos em casa, nós morávamos ali no Barreto, na Travessa do Holofote. E nós estávamos vendo televisão, aí eu nunca me esqueci dessa cena, aparece na televisão, o marido de uma vizinha berra, chamando mamãe, que era Lígia também, dizendo que o golpe estava sendo dado. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo... A gente liga a televisão e me lembro da figura do Flávio Cavalcante, com as senhoras da Cande, né, aquelas católicas e tudo, com uma Nossa Senhora Aparecida do lado, e ele dizendo que agora era a hora de acabar com os comunistas. Essa cena me marcou para a minha vida inteira. Eu nunca esqueci essa cena do Flávio Cavalcante anunciando na televisão. E aí nós ficamos apavorados, né? Sem saber o que fazer. Quando foi tarde da noite, papai foi lá em casa, apanhou umas roupas e disse que ele tinha que sair. Não ia poder ficar ali, até porque... para não prejudicar a gente também, tudo. E ele foi para um lugar clandestino. Passados uns dias, a gente vê num jornal a notícia que tinham entrado no escritório de papai e que arrombaram o escritório e que ele foi preso, olha só, num comício em São Gonçalo. Nós ficamos, mamãe estranhou aquilo, mamãe disse, não pode, porque mamãe também era militante política, né? E ela disse assim, não pode, ele não estava fazendo comício, ninguém está fazendo comício uma hora dessa. Ele podia estar fazendo outras coisas, mas comício não. E na época, ele foi para o quartel da PM, foi preso ali, que fica ali do lado da rodoviária de Niterói. Ele ficou ali. E tinha uma senhora... Ele e outros presos políticos tinham lá. A Lu Pacheco, que foi colunista, ficou presa ali também. Com a Jacintinha, que morava, era sobrinha dela. Tinha o Trifino Correia, que era secretário-geral do Partido Comunista, estava preso ali também. Papai ficou ali, eram muitos presos ali. E tinha uma senhora que conhecia minha avó, era comadre da minha avó, mãe de meu pai, e viu o papai lá. Aí foi na casa da minha avó e disse, olha, dona Ana, eu vi seu filho, ele está preso ali no quartel da PM. Porque até então a família não... Nós não sabíamos onde ele estava. Nem sabíamos que estava preso. A rotina da família passa a incluir visitas ao cárcere e relatos dos mais cruéis. Antes ele ficou no Senimar, antes de ir para ali.
No Senimar é que era sofrido. No Senimar eles pegavam eles, isso ele contou pra gente depois, e a tortura era de várias maneiras, né? Uma vez levaram ele de madrugada, fizeram ele cavar uma cova, botaram ele com os olhos vendados e mais outros, e atiravam para cima. Aí você não sabia em quem estavam atirando, né? Era um negócio de louco. E às vezes ele no Senimar dizia que acordava com alguém urinando na cara dele. Era esse tipo assim. Aí, quando eles estavam ali na PM, dali foi para o Caio Martins. Foram transferidos para o Caio Martins. Mas qual foi a justificativa de ir para o Caio Martins? Nenhuma, não tinha justificativa. Essa é Elígia Martins falando sobre a situação da família a partir da prisão de Manuel Martins. Mas vocês continuavam vida normal, vocês indo ao colégio? Não, aí bagunçou tudo. Bagunçou muito, até porque colégio, nós estudávamos no Colégio Brasil, que tinha na Alameda, aquele antigo, e de repente a gente não podia pagar mais colégio, né? Aí um companheiro de papai, o Plínio Monerá, ele tinha um colégio na Gavião Peixoto, em Caraí, era o Martim Afonso. Tudo que foi filho de preso político que não podia pagar foi estudar ali. O colégio acabou abrigando todo mundo ali. E uma das professoras do colégio, inclusive, era a Maria Felisberta, que foi secretária de Educação aqui. E Felisberta também sofreu muito na ditadura, né? Então, a gente teve que ir para o Martim Afonso. Nós que morávamos lá no Barreto, víamos para Icaraí e tudo. Mas mesmo assim, a nossa vida bagunçou muito, até para comer. E tinha um senhor, que eu nunca posso deixar de falar dele, chamava Souza. Ele foi empregado da fábrica. Meu avô, quando o papai foi preso, ele continuou levando o leite e o pão. Aí mamãe chamou ele e disse: olha, não traz não, Souza, porque nós não vamos ter dinheiro para comprar. Aí ele virou e disse: mas enquanto eu viver, eu trago. E era um homem muito humilde, dormia num quartinho ali na fábrica. Ele virou e disse: não, senhora, não tem que me dar nada. Enquanto eu viver, eu vou trazer esse pão e o leite. Vamos voltar ao relato de Lígia sobre as condições no estádio feito cárcere. E no Caio Martins foi uma loucura, porque quem tinha nível superior de ensino, eles ficavam nos camarins que tinha lá, de atleta, aquelas coisas, né? Ali. E chegou de fora, mas chegavam caminhões da polícia com lavradores, operários, tudo do interior. E esse pessoal dormia na quadra, no frio. Aí, quando eles viram, Paulo Pimentel estava preso ali, o Jorge Gandra, o Luiz Tubenslack, que era médico também. E quando eles viram, e o Geraldo Reis, e quando eles viram esse pessoal dormindo na quadra, sem condição nenhuma, eles disseram: nós também não vamos dormir nos camarins, não, vamos dormir no chão com eles. Aí é que a coisa começou a tumultuar. Quando abriram para visita, no início a gente não podia visitar, mas quando abriram para visita, papai vinha com um soldado de cada lado e de arma em punho. Era um negócio assim assustador. E você tem lembrança da aparência dele, se ele estava mais magro, mais acabado, machucado? Machucado não, mas abatido a gente via que estava, né? Estavam abatidos. Fora de casa, no entanto, a vida seguia e ser filha de um ativista político causava situações, por vezes, constrangedoras. Entendeu? Então a gente vivia política dia e noite. Mas havia alguma orientação, tipo, olha, não falem isso fora daqui? Havia. Principalmente no Colégio Brasil, eu me lembro que tinha o terço contra os comunistas, antes de entrar em sala. Aí a gente já ficava, né, naquele dilema. Eu tinha primas também, porque minha família foi toda presa. O irmão de papai, meu tio, foi preso também. Tinha um tio meu, tenente-coronel da aeronáutica, que também foi preso político e tudo, teve que se exilar. Então, a nossa família era toda politizada e a gente sabia de tudo. Reunião política, às vezes, a gente ia junto, de partido. O Partido Socialista era ali na Amaral Peixoto, no edifício do Palácio do Comércio. Às vezes a gente ia junto, porque mamãe estava com um filho pequeno e tudo, e participava das reuniões. Então aí ia todo mundo, saía dali para a Leiteria Brasil, tomar um leite, uma coisa assim.
Isso a gente sempre respirou política dentro de casa, sabe? E sabia tudo, que papai era do Partido Comunista clandestino e que atuava no Partido Socialista, porque até ali o Partido Comunista ainda era clandestino, né? Papai atuava no Partido Socialista, como Afonso Celso Nogueira Monteiro, que foi deputado. Essa turma toda, entendeu? Então a gente vivia política dia e noite. E era assim, papai era um temperamento um pouco fechado até, mas ele conversava e mostrava, ele sempre quis esclarecer a gente politicamente. Construído em 1941 no terreno do antigo gasômetro da cidade, a pedido do governador Hernani do Amaral Peixoto, o estádio Caio Martins é o equipamento público mais conhecido em Niterói, tendo sido sede do Botafogo durante 33 anos e reconhecido pela população da cidade pela gama de práticas esportivas que ainda hoje oferece no local. Durou muito tempo ele como cárcere? Durou uns meses, não foi muito tempo não. Foi só uns meses. Em 23 de abril de 1964, foi anunciado pelo Major Jairo Leri dos Santos, recém-empossado chefe da Divisão de Polícia Política e Social, que os presos políticos iriam para um alojamento mais amplo, com melhores condições de higiene, com a alegação de que não havia mais espaço nas prisões e delegacias, todas superlotadas por lideranças intelectuais e políticas de Niterói, levadas de suas casas e locais de trabalho algemadas e debaixo de agressões físicas e verbais, para o estádio, segundo narra o relatório da Comissão da Verdade em Niterói. Eu me lembro que eu cheguei lá e aí Dona Maria Augusta me chamou e disse assim, olha só, não se assusta, mas todo mundo já foi solto, só ficou seu pai. Aí eu virei para ela e disse, o que vão fazer com ele? Ela disse, nada, ele vai sair, mas só daqui a uma semana. Por que isso? Nunca eu soube. Você tinha quantos anos na época? 14. Ia fazer 15. Aí ela disse, ele não sabe, não pode saber, você não vai falar nada com ele. A primeira coisa que eu fiz foi, quando abracei ele, disse, aguenta que você vai sair em uma semana, que foi o que ela me disse. Mas eu não posso, você não pode saber. Aí meu primo entrou e disse assim, olha, ligaram para a casa de vovó Ana, Manel tá solto. Tá esperando lá, e nós fomos lá apanhar ele. Ele, quando chegou na rua, ele ficou tontinho. De tanto tempo assim, né, vindo preso, né, meses. Foi em agosto que ele foi solto do Caio Martins. Consegue entender o porquê do seu pai ter sido o último liberto? Não. E as pessoas na cidade, você acha assim, é difícil porque a sua bolha era uma bolha de todo mundo conhecido. Mas todo a gente mundo tinha que disfarçar muito para os outros. Então, era isso que eu queria saber. No geral, assim, as pessoas sabiam que o Caio Martins tinha virado prisão? Sabiam. E tinha muita gente que apoiava. A gente, sabe essas coisas de hoje, a gente saber que a pessoa está apoiando o inelegível e se chocar? E a gente ia vendo isso, que muita gente estava ali apoiando aquilo ali. A gente não podia falar nada na escola nem nada. Eu era seguida, eu pegava o ônibus, antigamente era circular, hoje é o 49, né? Eu pegava aquele lotação e tinha um cara da polícia que entrava junto e ele seguia a gente o tempo todo. Nada discreto. Nada discreto. Lígia, deixa a gente agora vir para o presente, né? Eu queria saber a que nível está a reparação do Estado. Se já houve algum tipo de reparação para esse período do cárcere do seu pai? Ele teve uma reparação no governo Sérgio Cabral, por incrível que pareça. Parece que foi em torno de 20 mil na época. Foi a reparação que ele teve. Mas era com relação à prisão? A prisão. No Caio Martins? No estado do Rio. No estado do Rio. Você acha que seria importante, por exemplo, a instalação de um memorial? Eu acho que tinha que ter. Aqui se apaga. A ex-mulher do meu filho, ela fazia história aqui na UF e ela foi fazer uma pesquisa no quartel lá do Rio. Não tem nada sobre Caio Martins. É como se não tivesse existido. Antes, a gente teve a Comissão da Verdade. Eu achei que essa Comissão da Verdade foi pífia. Eu digo, que Comissão da Verdade? É para eu saber que elas não sabiam da ditadura? Eu não estava entendendo.
O Exército Brasileiro ainda não admite o cárcere temporário no estádio, nem mesmo após o trabalho da Comissão da Verdade, que funcionou entre 2011 e 2014 e teve um grupo de trabalho em Niterói. Eu estava lembrando, eu fui ver fim de semana esse filme Ainda Estou Aqui. E saí do cinema que eu não conseguia dar uma palavra. E você acha que com essa retomada da extrema-direita atualmente no mundo, você tem medo dessa situação voltar ao Brasil? Eu tenho. Lígia nos fala agora sobre anistia, tema que tem sido debatido na mídia e nas rodas de conversa quando se trata da tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Inevitável a semelhança das histórias contadas aqui e a registrada no longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, lançado em 2024. Eu tenho. É o que eu disse para minha filha quando a gente saiu do cinema. Né? O filme é Eu Ainda Estou Aqui. Eu ainda estou aqui, mas eles também estão. Por isso, seguimos com o projeto Acende a Luta, coordenado pela professora Ana Lúcia N., na disciplina Mídia e Democracia, no segundo semestre de 2024, na Universidade Federal Fluminense. Da nossa equipe fazem parte Bernard Galdino Lins de Moura, Luiz Felipe Rodrigues Lorenzo, Matheus Yuri Morichita Lazzarini e eu, Selma Boiron, com apoio técnico de Maria Eugênia Sanz e João Lucas Oliveira. Siga o projeto Acende a Luta nas redes sociais e em nosso canal no YouTube. Fechamos este episódio com A Luta e a Voz, de Manuel Martins. A importância que se reflete na vida histórica de Niterói, o estado de Caio Martins. A luta continua, companheiro. Acende a luta! Acende!